Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Dessa vez estamos aqui no episódio número 48. E olha só o tema de hoje aqui, pessoal. Projeto elétrico no padrão da concessionária, PPC, Projeto Padrão Concessionária, no Revit. Então nós vamos hoje responder a maioria das perguntas que eu abri lá na caixinha do Instagram durante essa semana. Recebi várias perguntas e eu compilei aqui os principais assuntos que você provavelmente tem curiosidade de saber sobre projeto padrão concessionária no Revit. Então hoje a aula aqui está muito importante, está imperdível. Você precisa acompanhar esse conteúdo aqui, tá? Então vamos lá direto ao ponto, sem muita falatória, porque hoje aqui o assunto promete. Seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Bom, então vamos lá. Primeiro assunto aqui que você pode estar se perguntando sobre o projeto elétrico padrão concessionária no Revit, PPC no Revit. Será que eu preciso fazer um projeto padrão concessionária no Revit? Será que eu preciso aprovar um projeto na concessionária? Tem que ser no Revit? Eu vou ser bem direto e franco com você. A resposta é não, você não precisa. Você pode usar o AutoCAD, ou você pode usar outro programa, tá? Para aprovar um projeto elétrico no padrão da concessionária, você pode usar o AutoCAD, por exemplo. Não é obrigatório para aprovar na concessionária um projeto ser feito no Revit. Você pode sim, inclusive dentro do curso Projeto Elétrico, nós ensinamos a usar o AutoCAD. Ensinamos a fazer projeto elétrico padrão concessionária no AutoCAD também. Por quê? Porque eu incentivo, eu defendo a ideia de que você precisa saber as duas ferramentas. AutoCAD é básico. Você tem que saber usar ele como se fosse um papel e uma caneta. Quando você pega uma caneta e risca no papel, é a mesma coisa o AutoCAD. Você está riscando no papel, você tem que saber fazer isso. Isso é básico, tá? Inclusive, isso está dentro do nosso curso. Aprender a usar o AutoCAD, aprender a desenhar, aprender a fazer plotagem. Tudo isso está dentro do nosso curso. Também, porque nós precisamos atender os dois. Precisamos aprender os dois, AutoCAD e Revit. Você vai entender aqui por que você precisa também aprender a usar o Revit. Eu vou te explicar agora mesmo. Tá, tudo bem, não é obrigatório para aprovar um projeto na concessionária utilizar o Revit. Mas eu vou te mostrar aqui fatos para você entender a importância de utilizar o Revit, de saber hoje mesmo a utilizar o Revit também para projeto elétrico padrão concessionário. Em primeiro lugar, nós temos hoje Decreto Federal de Incentivo ao Uso da tecnologia BIM. O que é o BIM? O que é a tecnologia BIM? Quando eu falar tecnologia BIM ou metodologia BIM, você tem que entender que é a forma de se trabalhar o projeto. É a engenharia, a forma de se pensar em engenharia hoje. É uma modelagem, não é um risco no papel, é uma modelagem 3D quantificada, tá? Em vários níveis, né? Levaria muito tempo para explicar por completo aqui o que é a metodologia BIM, mas você já entende que é a forma de se pensar a engenharia moderna, tá? E uma das ferramentas do BIM é o Revit. O Revit é a ferramenta da Autodesk para a tecnologia BIM, ou seja, a mesma empresa que fabricou, que criou o AutoCAD, que você muito já conhece, também preparou e aperfeiçoou o software Revit, que é o software que nós ensinamos, que é o software que está mais difundido no mundo e no Brasil para o uso da tecnologia BIM. Então, quando eu falar aqui de que incentiva o uso do BIM, você entende que uma das principais ferramentas do BIM é o programa Revit, que é esse aqui que a gente está mostrando para você no nosso curso, no nosso canal, tá? Então, vamos lá. Já temos hoje um decreto. Deixa eu te mostrar que é melhor do que eu falar. Dá uma olhadinha comigo aqui, então, no decreto número 9983, de 22 de agosto de 2019. Nós temos aqui, então, a instituição do Comitê Gestor da Estratégia de Disseminação de Incentivo ao Uso do BIM, ou seja, sendo uma das ferramentas, o Revit. E eu quero te mostrar aqui no artigo 2º, na linha 5, veja só comigo aqui, olha.
Esse decreto tem um dos objetivos é propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as contratações públicas com o uso do BIM, ou seja, com o uso dessa nova engenharia, cuja uma das ferramentas é o Revit. Tá? Então aqui está falando de propor ato normativo. Esse decreto tem força de lei. Então isso aqui está colocando uma base, está jogando a base, lançando a base para que leis locais, leis estaduais surjam cada vez mais, colocando aqui como obrigatório para as compras e licitações públicas, para contratação pública. Tá? Então, é por isso que em Santa Catarina, por exemplo, hoje já é obrigatório o uso de Revit para obras públicas, para licitações públicas. Desculpa, do Revit não, do software BIM, sendo o Revit uma das principais ferramentas do software BIM. Né? Então, uma empresa, para pegar alguns contratos públicos em Santa Catarina, já precisa saber, já precisa dominar o uso do software BIM, como, por exemplo, o Revit. Tá? E cada vez mais essa é a tendência de acontecer. Então, eu estou aqui apresentando os fatos e você, no final, vai tirar a sua conclusão, se você precisa ou não saber usar o Revit para projeto elétrico padrão concessionário. Já vimos aí, então, que o decreto federal vigente coloca a base para que surjam licitações ou obras públicas que vão aí pedir o uso dessa ferramenta. Já tivemos licitações da Caixa Econômica, já tivemos como um requisito o uso do software BIM, o uso, por exemplo, do Revit para a engenharia, para serviços de engenharia da Caixa Econômica. Então isso aí já é fato também, tá? Então você pensa comigo, se desta forma, para obras públicas, para licitações públicas, já está se tornando aí um requisito, tá? Uma obrigação, então quanto tempo você acha que vai levar para que os seus clientes cheguem para você e falem, olha, eu preciso lhe contratar para um projeto, mas eu preciso que você use o software BIM, eu preciso que você use o Revit. O meu grupo de engenheiros civis ou de arquitetos já está usando o Revit. E você vai fazer o projeto elétrico. Você vai fazer em que ferramenta? Claro que você vai ter que fazer no Revit. Né? Você vai ter que fazer ou então outro software BIM. Tá? Então, quanto tempo você acha que isso vai levar? E outra, não apenas pensando aí nos seus clientes, mas, por exemplo, empresas hoje já estão contratando projetistas, engenheiros, eletrotécnicos que já dominam essa ferramenta. Principalmente se for empresas que trabalham nesse meio, que lida com licitação, que lida com projetos maiores. Né? Então, eu já tive relatos aqui de alunos meus que foram para uma entrevista e o domínio da ferramenta do Revit foi um diferencial. Na verdade, alguns até me falaram que já era requisito. Quem não estava sabendo já estava fora. Tá? Então, isso é a realidade. Estou lhe mostrando aqui os fatos. E aí você entende por que eu tanto incentivo os meus alunos e a minha audiência a aprender a usar esse programa. Tá? E aí você tira a conclusão. Precisa usar no projeto elétrico padrão concessionário? Já te mostrei que não é obrigatório, mas veja só o que está acontecendo. E eu vou te mostrar nessa aula que o Revit atende perfeitamente o uso de projeto padrão concessionário. Atende essa engenharia para o projeto elétrico padrão concessionário. De acordo com o nosso template, com o nosso curso, é justamente isso que a gente ensina aqui. Tá? Então já estou entrando aqui no próximo tópico. Tipos, né? Será que o que o Revit tem a ver então com o projeto padrão concessionário? Quais são os tipos de projeto que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá, deixa eu fechar essa caixinha aqui. Olha só, nós temos projeto padrão concessionária, temos aqui 4 tipos praticamente. Né? Nós temos o projeto individual, que é o atendimento de uma unidade consumidora individual, uma única unidade consumidora. Pode ser uma residência, pode ser um comércio de pequeno porte ou de grande porte, pode ser uma clínica, tá? Uma instalação hospitalar, uma única edificação, uma única empresa ali, por exemplo, funcionando. Esse é o atendimento individual. É o padrão, por exemplo, a caixa de medição, padrão da sua concessionária. Pode ser uma caixa monofásica ou polifásica. Né? Tem concessionárias que, por exemplo, tem vários padrões, dependendo da classe, né? Dependendo da demanda, por exemplo, CPFL, você tem vários padrões. Dependendo do nível de demanda, você vai aí para um tipo 3, o tipo 4. Na CEMIG também você tem algumas categorias, você tem o CM1, CM2, CM13, CM14. Então, cada concessionária tem os seus padrões para caixa de medição de atendimento individual. E esses padrões você já tem dentro do Revit.
Você já tem condições de fazer um projeto usando esses padrões com o uso da ferramenta do Revit. E aí quando você junta, por exemplo, várias unidades consumidoras do grupo B, você tem então aí um agrupamento de medições. O agrupamento de medições, ou como alguns chamam, medição coletiva, outros chamam de medição agrupada, né? PMUC, por exemplo, aqui na minha região. Então, quando você tem um agrupamento de unidades consumidoras, você precisa montar lá um centro de medição. Pode ser uma edificação comercial, pode ser residencial. Você sempre tem essa necessidade. Será que o Revit atende? Claro que atende muito bem. Se você acompanha o canal, você já viu outras aulas aqui que eu mostrei para você o uso de agrupamento de unidades consumidoras agrupadas dentro do Revit. E pode ser também que em alguns casos uma unidade individual chegue aí numa classe de carga instalada ou de demanda, por exemplo, acima de 75 kW, que vai precisar ser atendido não mais pela baixa tensão, e sim pela média tensão. Aí precisa de uma subestação aérea. É o terceiro tipo de projeto padrão concessionário. E, mais uma vez, o Revit atende super bem esse tipo de projeto. Então, se você está sendo convidado a participar de um projeto, por exemplo, normalmente nós projetistas trabalhamos com parcerias, arquitetos, engenheiros civis, empreendedores. Então é muito raro que você esteja totalmente sozinho em um projeto. Você recebe o projeto de alguém e vai passar para frente também para entregar para alguém. Então esse grupo, essa cadeia de engenharia, envolve também arquitetura. Se você estiver nesse grupo aí que já está usando um Revit, ou já está usando um software BIM, você tem que, para entrar nesse grupo, para entrar nesse projeto, você tem também que dominar essa ferramenta. E aí você, como engenheiro eletricista ou eletrotécnico, você vai fazer a parte elétrica. E a parte elétrica muitas vezes vai ter que ter aí um padrão concessionário de entrada. Pode ser um agrupamento, pode ser uma subestação aérea, pode ter também um requisito de geração fotovoltaica no projeto. E aí está todo mundo ali do seu grupo, do projeto, trabalhando aí com o Revit. E aí você entra para trabalhar com o quê? Com outra ferramenta? Não. Com outro tipo de programa para desenhar no AutoCAD? Não, de jeito nenhum. Nem você vai querer fazer isso, nem eles vão aceitar você nesse grupo para fazer esse projeto. Por isso que eu estou avisando. Já temos clientes que nos pedem especificamente para trabalhar com o Revit. Temos parceiros, arquitetos e engenheiros civis que pedem exclusivamente para projetos no Revit por completo, tá? Incluindo os padrões concessionários, ok? Então você precisa entender isso, tá? Esses 4 tipos de projeto que eu falei, os 4 tipos precisam de aprovação na concessionária. É obrigatório ser feito no Revit? Não, mas em alguns momentos você vai ser empurrado para isso. Se você ainda não está sentindo isso, escreva aí, que você vai sentir muito em breve. Então, se você está querendo participar de um projeto, o grupo que está projetando, né, os seus parceiros, os arquitetos, engenheiros civis, está vindo com esse projeto em Revit, se você não souber, se você não dominar isso, você vai ficar de fora. E veja bem, se na sua região você ainda não está dominando esses tipos de projetos utilizando Revit, outra pessoa na sua região pode estar. Então, concorrência natural, você vai ficar para trás. Tá? Então, por isso que eu estou disseminando, avisando, ensinando os meus alunos a usarem essa ferramenta. Tá? Ok, falamos então aqui dos tipos de projeto padrão concessionária, PPC, que o Revit atende. Agora, claro, atende utilizando o nosso template, utilizando um template. O Revit, de forma nativa, não tem essas famílias, esses componentes, esses blocos, digamos assim, para atender projeto padrão concessionário, tá? Você precisa aí de um template, de um auxílio, de um complemento. E nós temos exatamente o template, que é justamente para complementar, facilitar o seu dia a dia com essa ferramenta. Mas aí então surge a pergunta, tá, então vamos ver o que tem no template, Marcelo, o que tem no template do curso Projeto Elétrico? Primeira pergunta que eu recebo aqui muito, já tem tudo? Já tem, é desse jeito que eu recebo a pergunta, tá? Já tem tudo? Tem tudo no template? Bom, então pensa aqui comigo, olha só. Padrão concessionário, o nome já diz, cada concessionário tem seu padrão. Agora pensa aí na quantidade de concessionárias que tem, por exemplo, só no estado de São Paulo. Já tem bem umas 5 ou mais concessionárias. Você junta os outros estados do Brasil inteiro. Tem muitas concessionárias, cada uma tem seu padrão.
E não é que cada uma tem um padrão e pronto. Não. Por exemplo, estamos falando aqui de individual, atendimento individual. Só a CPFL, deixa eu te mostrar aqui. Vendo aqui então as especificações técnicas da CPFL, só a CPFL padrão individual, você tem caixa de medição tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo M, tipo K, tipo L, tipo T, tipo H, tipo N. Olha o tanto de padrão aqui para uma concessionária. Uma concessionária. Então você tira aqui daí uma concessionária. Agora imagina todas as concessionárias do Brasil. Todos os tipos de atendimento individual, de agrupamento, subestação, geração fotovoltaica, tudo. Tudo, já tem tudo. Então você está entendendo aí que, obviamente, claro que não. Não dá para ter tudo dentro do template. Não dá. São muitos componentes, muitas modelagens. Né? Modelagem é criar uma família ou um componente novo dentro do Revit. Tá? Então, se fosse para eu ter uma equipe aqui de funcionários trabalhando comigo, criando essas modelagens para atender todos os componentes de todas as concessionárias do Brasil, seria impossível. A não ser que eu tivesse aí alguns funcionários que trabalhassem nisso aqui, só nisso, mais de uma vida. Teria que ter umas 3 vidas aí para conseguir projetar tudo que o Brasil precisa de todas as concessionárias, tá? Se você conhecer alguém aí que tem 3 vidas, a gente está contratando, tá? Funcionários com 3 vidas para poder fazer 3 vidas de modelagens em Revit, criando famílias novas para atender todo o Brasil. Então é claro que não dá, tá, pessoal? E outro motivo que a gente não vai ter todos os componentes do Brasil inteiro. Por quê? Porque quem me acompanha aqui já sabe, eu não gosto de entregar o peixe. Eu gosto de ensinar a pescar. Eu não gosto de que você receba tudo pronto, tudo de mão beijada. Não é um tipo de projetista, não é um tipo de engenheiro, não é um tipo de eletrotécnico que eu estou tentando formar aqui dentro do curso Projeto Elétrico, dentro dessa nossa comunidade. Não é. Eu preciso que você saiba que é necessário ser adaptável, é necessário criar, né? Então, cada tipo de projeto vai ter suas particularidades. Pode ser que tenha um requisito específico. Então, você precisa estar apto a fazer o quê? Agora deixa eu te explicar. Bom, então já que não tem tudo, é impossível ter tudo, como é que a gente vai fazer? Tá? Então, tem 2 tipos de projetistas do Revit. Tem 2 tipos, eu vou te explicar quais são aqui, olha só. 2 tipos. Tem o usuário de template, né? Template é o conjunto de famílias ou blocos e funções que a gente coloca junto do Revit para projetar no Revit. Tem o usuário de template. E tem o tipo de projetista que é o modelador de famílias. Como eu lhe falei, famílias são os elementos, são os blocos, né, que a gente usava em AutoCAD. No Revit a gente chama de família. São os elementos. Tem centro de medição, tem a subestação, tem o centro de medição tipo 1, tem o tipo 2. Cada um desses aí é uma família. Então você pode ser o usuário de template ou você pode ser o modelador de famílias, tá? Eu formo aqui os alunos do curso Projeto Elétrico a serem do segundo tipo, modelador de famílias. Por quê? Porque vão ser projetistas livres. Você vai estar livre. Você não vai estar preso aqui, ó, usuário de template, preso a um template, só sabe fazer o que está no template. E se surgir uma situação diferente? E se surgir uma necessidade diferente? De criar um objeto diferente? Ah, não sei, porque não está no template, eu não sei. Parei, devolvo o projeto para o meu cliente. Não pode ser assim. Então você tem que ter domínio total da ferramenta. Tem que ser domínio total. Tem que aprender a, inclusive, criar famílias novas. Tá? É por isso que dentro do curso, o módulo 11, se eu não me engano, é um módulo inteiro dedicado somente para você aprender a criar novas famílias elétricas com funções elétricas dentro do Revit. Então, entenda isso. Beleza, não tem tudo, porém, já tem muita coisa. Já tem muita coisa. Quando eu digo muita, é muita coisa mesmo. Tá? E tem um detalhe, vai ter muito mais. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo. A cada nova versão do template, a cada novo incremento que eu crio, ou então que um aluno meu cria, né? Essa comunidade toda é colaborativa. Então, nosso template é vivo. Se você visse o template 6 meses atrás e visse o template hoje, é totalmente diferente.
tá? Totalmente evoluído. Por quê? Porque tem contribuição, né? A gente está projetando, a gente está vivenciando isso em campo, né? Então nós temos contribuições, o template vai evoluindo o tempo inteiro. E os alunos recebem cada versão nova do template, os alunos recebem um novo arquivo, um novo template, para usar esses novos recursos e essas novas famílias, tá? Então, nunca eu vou dizer que o template está pronto. Pelo contrário, ele está sempre em evolução, continuamente, tá? Ok, então já respondi aqui, já expliquei bastante sobre o template, já expliquei sobre por que você precisa aprender a utilizar esta ferramenta, o Revit, usar a metodologia BIM, tá? Pode ser outro programa? Pode, escolha outro programa se você quiser, fique à vontade. Eu adotei a ferramenta do Revit, por ser da Autodesk, que é a mesma fabricante do AutoCAD, tá? Então, isso foi uma escolha minha, e uma escolha também de vários projetistas aí do Brasil inteiro que utilizam essa ferramenta. Existem outras? Existem. São boas? Também são boas. Mas eu escolhi o Revit por ser a mais usada no mundo e a mais usada no Brasil. Ok? Já expliquei aqui sobre os tipos, então agora, pessoal, agora chegou a hora da gente entrar na prática, tá? Vou te mostrar na prática o que é que nós usamos aqui dentro do Revit para projeto elétrico padrão concessionário. Dá só uma olhada então nisso aqui. Isso aí é o conjunto de algumas famílias, alguns elementos que pertencem ao template do curso Projeto Elétrico para atendimento de unidades consumidoras. Tá? Então a gente já passou por isso aqui. Unidades consumidoras individuais, você vai ter aí o padrão de medição individual. Unidades de medição, unidades consumidoras em agrupamento. Você vai ter aqui então o agrupamento de unidades, o famoso centro de medição. E você vai ter aí também as unidades consumidoras que têm que ser atendidas em média tensão, as subestações simplificadas, subestação posto único, subestação aérea, como alguns chamam. Aqui está uma delas e aqui está outra, né? Então eu vou te mostrar agora um pouquinho no detalhe de cada uma delas aqui, como é que são essas famílias, o que que a gente já tem no template, tá? Deixa eu te mostrar aqui então com mais detalhe. Começando aqui com as unidades individuais. Vamos ter dois grupos, como eu já expliquei, baixa tensão e média tensão. Dentro da baixa tensão, nós vamos ter aqui, por exemplo, caixas de medição, né? Medidores, né? Padrões de medição da concessionária Enel, da concessionária CEMIG, da concessionária CPFL. Nós temos esses três aqui já desenvolvidos, prontos para usar no template. Ah, eu não tenho o meu. Eu sou da Coelba, não está aí. Eu sou da Energisa, não está aí. Eu sou da Cosern, também não está aí. Ah, eu sou da... sei lá, tem um monte de concessionária. Vai ter um monte de concessionária mesmo que não está aqui. Mas, em primeiro lugar, você tem que ver que alguns padrões são muito similares, muito similares. Por exemplo, Eletropaulo, AES ou Electra, junto com o CPFL, muito similar, muito similar. O padrão da Enel, por exemplo, é muito similar ao padrão da Coelba. Então você não precisa ali ter exatamente o mesmo projeto, o mesmo centro de medição ali, desenhado milímetro por milímetro, mesma cor, mesmo parafuso, mesma arruelazinha desenhada ali dentro do Revit, para usar um projeto no padrão da concessionária, para usar no seu projeto. Se for similar, se tiver ali as próximas, né, as dimensões até próximas, né, a aparência próxima, você vai poder usar no seu projeto, não tem problema nenhum, tá? E outra, se você quiser usar exatamente do jeito que é na sua concessionária e não estiver nesses grupos aqui, você vai aprender a modelar, a criar o seu próprio modelo. Eu já criei vários modelos, inclusive aqui dessas listas aqui, porque eu precisei usar no projeto e eu quis, por opção, quis deixar exatamente como estava lá na norma, no mesmo padrão, na mesma dimensão, tá? Claro, se for um projeto que vai ser analisado na concessionária de subestação, por exemplo, tem que ser a subestação exata, né? Conforme está lá na norma, tem que ser apresentado na concessionária, senão não vai ser aprovado. E aí você tem os padrões muito próximos, muito similares. Tem vários tipos aqui. Só de subestação já tem aí, acho que se não me engano, mais de 4 tipos de subestações aéreas posto único dentro do nosso template, tá? Então deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, algumas famílias de baixa tensão para atendimento individual e baixa tensão que nós temos aqui no nosso template. Aqui nós temos, por exemplo, 3 padrões, na verdade até 4 padrões aqui da Enel, tá? Nós temos o primeiro aqui, o módulo monofásico para atendimento individual na região da Enel. É bem similar, por exemplo, ao que nós temos lá na Coelba, tá? Esse aqui é o módulo para polifásico
módulo de medição para unidade consumidora individual, polifásico. E aqui você pode fazer uma combinação, por exemplo, com a estrutura do ramal, né? A estrutura do poste, né? Você tem a opção, a maioria das concessionárias, de colocar a caixa de medição diretamente na fachada, diretamente no muro, por exemplo, na fachada, ou colocar aí um ponta-leite, ou então utilizar um poste, algumas concessionárias de concreto, outras de madeira, outras metálico, tá? Então vai variar muito aí. Mas, por exemplo, aqui nós temos um poste de concreto, com um ramal aqui para um atendimento monofásico e aqui, por exemplo, para um atendimento trifásico, tá? E aí você desce e utiliza a mesma caixa lá que está na fachada, utiliza, por exemplo, aqui em poste. Esses 4 aqui são no padrão da Enel. Já esses próximos aqui, esses 3 aqui, olha só. Esses 2 aqui, na verdade esses 4 aqui, tá, pessoal? Esses 4 aqui, muito similar, porém você vê aí que já é uma caixa metálica. Já estamos aqui falando do padrão da CEMIG, tá? CM1, padrão CM1, da CEMIG lá da norma ND 5.1, se eu não me engano. Tá? Então aqui CM1, esse aqui é o CM padrão 2, CM tipo 2, aqui é para monofásico, aqui é para polifásico. Temos aqui, por exemplo, para a medição voltada para a fachada, é um outro tipo lá da CEMIG também, padrão CM13, padrão CM14, tá? Temos essas modelagens já prontas aqui para o uso dentro da sua concessionária. Agora, se você tem aí uma outra concessionária, por exemplo, aqui também tem, tá? As estruturas de entrada aqui do ramal de entrada, tá, pessoal? Monofásico, trifásico, para representar, e você pode usar em conjunto ou você pode usar somente na fachada, tá? Se você tem, por exemplo, uma concessionária que não é exatamente o que está aqui, mas se aproxima muito disso, uma outra opção também é a partir deste modelo. A partir deste modelo aqui, por exemplo, da CEMIG, tá? O CM2, o CM13, a partir desse modelo aqui, você alterar e criar o seu centro de medição exatamente de acordo com a sua concessionária. Você não precisa criar do zero também. Você pode criar novos padrões de acordo com os padrões que já estão aí, tá? Por isso que a gente ensina os nossos alunos a criar modelagens, tá? Ainda falando de individual, aí nós temos aqui o padrão da CEMIG também, olha só, esse aqui, CM1, CM2, CM13, CM14, e aqui nós temos um padrão, esse maiorzinho aqui é um padrão da CPFL, tá? Ele até ficou embutido aqui um pouquinho fora do muro aqui, né? A gente poderia colocar ele um pouquinho mais para frente aqui, mas deixa assim mesmo. Então esse aqui é o modelo centro de medição tipo 4, tá? Esse aqui é o módulo de medição tipo 4 da CPFL, tá? Muito similar aí a outros módulos que você vai ter lá na Electra, né? Lá na região da Eletropaulo AES, né? Então você vai ter vários dessa aparência aqui, tá? Ok, então mostrei para vocês aqui esses módulos que são de atendimento individual, né? Pode ser monofásico, pode ser trifásico, tá? Vários concessionários aí vão se assemelhar a esses padrões que você está vendo aqui, que nós já temos pronto dentro do nosso template. Agora vamos tratar então quando uma unidade consumidora excede aí o grupo B e vai para o grupo A. Daí então nesse caso nós vamos vir aqui para as nossas subestações. Deixa eu virar um pouquinho aqui o ângulo. Está. Tirar um pouquinho do zoom aqui e você vê aqui, por exemplo, então 2 padrões de subestações. Olha só, no Brasil inteiro, onde tem concessionária, a maioria das concessionárias aceitam subestações aéreas, né? Com exceção da CEMIG, para novas instalações, já não estão permitindo mais esse tipo de instalação aqui, que era a instalação padrão de número 5, né? Permanece apenas para edificações atuais existentes, né? Mas, tirando a CEMIG, a grande maioria das concessionárias aceita aí a subestação ao tempo, a subestação posto simplificado, estrutura única ou estrutura dupla, né? Na Enel aqui, por exemplo, na minha região da Enel, no Ceará, nós temos estrutura única, que é justamente essa aqui, e temos estruturas duplas também. Bom, eu já gravei 2 aulas aqui no canal só sobre subestação aérea no Revit. Tem uma que eu mostro todas as famílias, tem uma outra que eu mostro uma aplicação industrial. Vou deixar o link dessas aulas aqui na descrição desse vídeo para você assistir se você não viu ainda, tá? Aqui eu estou apresentando uma subestação aérea com medição na baixa tensão, né? Um padrão muito utilizado aí, por exemplo, na região da Enel, na região da Coelba, na região da CPFL, por aí vai. Na Cosern, né?
E nós temos aqui, por exemplo, na concessionária Eno, temos a medição em média tensão. Medição em média tensão, você vê aqui que temos um conjunto polimérico fazendo a medição com o transformador, e aqui embaixo nós temos apenas um conjunto, uma caixa para display e uma caixa que serve como proteção geral para abrigar aí o disjuntor de proteção geral, disjuntor termomagnético, tá? Proteção da baixa tensão. E aqui também nós temos a proteção e a medição, né? Aqui nós temos, por exemplo, medição direta ou indireta, que vai ficar aí os TCs abrigados dentro desses painéis aqui, tá? São dois padrões diferentes, mas os dois aí são atendimento em tensão primária, né? Média tensão, tensão primária, atendimento em tensão primária de distribuição. Ok, por último nós temos então aqui o caso do agrupamento. Agrupamento de medição, nosso conhecido aí centro de medição. Deixa eu mudar aqui o tipo de apresentação para você ver aí com mais clareza, tá? Nosso centro de medição aqui, por exemplo, eu montei um centro de medição, não sei nem quantas unidades aí tem, tá? Depois alguém pausa o vídeo e conta aí quantas unidades consumidoras tem aqui. Mas deixa eu te mostrar brevemente aqui, nós temos um módulo de medição, temos aqui o módulo de proteção geral, CPG, interno ao centro de medição, temos aqui o módulo de barramentos, né, o módulo de distribuição, temos aqui o módulo de passagem, tá? Esse padrão aqui, por exemplo, é um padrão da CEMIG, que está muito similar também ao padrão da Enel, próximo também do padrão da Coelba, e por aí vai. Então, se você quiser fazer algo específico em uma outra concessionária, você pode tomar isso aqui como base, alterar um pouco com as técnicas de modelagem que nós ensinamos dentro do curso e fazer o padrão do centro de medição exatamente como você deseja, de acordo com a sua concessionária, tá? Então veja só, o atendimento aí de um projeto de múltiplas unidades consumidoras com o centro de medição dentro do Revit. Então, como eu te mostrei, nós vamos ter aí então todos os projetos padrão concessionária com relação à conexão, a fornecimento de energia, todos atendidos aí na sua tela com o nosso template e o uso do Revit. Espero que tenha ficado claro aí a capacidade do Revit de trabalhar com projetos padrão concessionário, projetos elétricos padrão concessionária. Não tem desculpa, pessoal. Você pode e deve usar nos seus projetos de Revit todos esses padrões aí. Eu não vou nem falar aqui agora de geração fotovoltaica, tá? Vou mostrar as famílias de geração fotovoltaica para vocês em uma outra aula. Já mostrei nas aulas anteriores, se você buscar aqui no canal, você vai encontrar. Inclusive, sobre a medição coletiva, né? Teve uma pessoa que me perguntou sobre medição coletiva para múltiplos pavimentos. Já tem essa aula no canal, onde eu mostro como é que a gente faz para conectar múltiplos pavimentos a esse centro de medição aqui. Procura aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Na descrição desse vídeo vai ter os links para as aulas sobre subestação aérea no Revit e para as aulas sobre medição coletiva no Revit, todas as que já temos aqui, gratuitamente para vocês no nosso canal. Ok? Ah, Marcelo, mas como é que você modelou, como é que você desenhou aí esses componentes, como é que você criou esses componentes aqui nas dimensões corretamente, um por um, de acordo com o padrão de cada concessionária? Muito simples, você vai na norma da própria concessionária. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, por exemplo, nós temos a norma GED 4138, que trata aí do detalhamento da caixa de medição tipo 4, que eu te mostrei lá no Revit. Então você pega, tem todas as dimensões aqui, o padrão da concessionária está detalhado aqui. Isso aqui serve de base para você criar uma família no Revit. Por exemplo, na ND 5.1, lá da CEMIG, nós temos aqui o detalhamento da caixa padrão CM1, CM2, todas as dimensões. Temos aqui o padrão da caixa, por exemplo, CM13, CM14, na CEMIG, está aqui todas as dimensões, e você tem condições de desenhar, de criar isso lá no Revit. Também da mesma forma aqui na concessionária da Enel, você tem aqui o padrão da caixa de policarbonato, medição monofásica, e você tem a medição, a vista lateral, a vista frontal, e aí você consegue criar suas famílias, seus padrões, seus sets de medições aí, naturalmente, só consultando exatamente a norma da sua concessionária. Então, muito obrigado aí pela sua atenção na aula de hoje. Essa aula aqui foi um pouquinho mais extensa do que o normal, mas eu precisava mostrar para vocês
todas essas possibilidades que o Revit traz para a gente. Então, lembrando então que na semana que vem nós vamos estar iniciando o workshop gratuito Como Triplicar Seu Faturamento. Lá dentro desse workshop eu vou te entregar um template gratuito para você fazer seu primeiro projeto de Revit, mesmo que seja do zero, gratuitamente, tudo comigo lá dentro dessa semana que começa na semana que vem, do dia 6 ao dia 10 de julho. E no dia 13 de julho de 2020, nós vamos abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Então, se você tiver interesse em participar, eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo aqui. Se você está vendo isso posterior a essa data, vai ter um link aí também para você se cadastrar e ser avisado da próxima turma do curso Projeto Elétrico. Muito obrigado por você nos acompanhar, por você ter participado no chat aí. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus colegas e você já sabe que semana que vem estaremos aqui de novo com mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço para todos vocês.